O maior segredo de Dandadan finalmente foi revelado. Qual é a ligação entre a maldição de Momoyase e o Yokai da Carta das Cantigas Féricas foi revelado pra gente no capítulo 176 do mangá, e a situação dos nossos personagens é com certeza muito pior do que você imagina. Tá curioso pra saber o que vai acontecer depois do capítulo 183 do mangá de Dandadan? Não se esquece de se inscrever nesse canal ou você vai ser amaldiçoado a perder 5 centímetros. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarquim Animes aqui falando, e já estão com saudade de Dandadan? A gente tá no dia 7 e esse mangá maravilhoso vai retornar pra gente só lá pelo dia 25 de fevereiro e provavelmente atrase um pouquinho mais. Mas graças a isso a gente conseguiu reler essa obra e também ler outros conteúdos. Se você não viu o meu ranking do top 10 personagens mais poderoso de Sakamoto Days, não perde porque foi lançado no dia anterior. Mas indo para o assunto principal do vídeo, algo que chama muita atenção em Dandadan é as questões dos foreshadowings colocados pelo Yuki Nobutatsu. E também graças a essa pausa que ele fez, esse ato de um mês, a gente identifica muitas coisas que deixamos passar graças aos capítulos atuais, que é com certeza o que chama muito mais atenção no pessoal. Mas a realidade dessa obra, o verdadeiro segredo por trás dela, está em um dos primeiros capítulos mostrados, que foi aquela própria revista que Okarun apresentou para Momoyase. E seguindo esse mesmo princípio, eu fui pesquisar o motivo da maldição que aflige no momento a nossa personagem Momoyase, Zuma e aquele garotinho que acabou ficando velho, e descobrimos exatamente o que aconteceu e o que provavelmente vai acontecer com eles no final da obra. Então não perca nenhum único segundo desse vídeo, mas antes a gente tem que recapitular o que aconteceu. No arco de Dandara, Momoyase conhece um delinquente juvenil chamado Zuma, e esse personagem junto dela entra num baú chamado de Baú Amaldiçoado, que por sua vez foi criado para conter um yokai extremamente poderoso. Desde então, após a batalha contra aquele yokai, tanto Zuma quanto um personagem que envelheceu rapidamente e Momoyase estão amaldiçoados. No caso de Momoyase, ela está com a maldição do encolhimento, tendo ela o tamanho exato de um gnomo. Já Zuma acabou saindo com a sua visão prejudicada e o seu cabelo crescendo um pouco mais do que o normal. Por outro lado, já o velho que acompanhava eles não era tão velho assim, sendo ele uma criança que entrou no baú amaldiçoado e está com aproximadamente 85 anos nesse exato momento. Após finalmente a derrota do Yokai das Cartas Féricas junto do auxílio do Saint-Germain, um personagem completamente misterioso, a gente percebe que a maldição dos personagens não se quebraram, o que levaram eles diretamente ao arco atual de Dandadan, que seria o arco do deus Okuninoshi. Mas uma das coisas que a gente ignorou completamente é a influência que ainda existe do Yokai das Cartas Féricas, até porque mesmo ele tendo sido derrotado lá pelo capítulo 163 do mangá, a gente ainda tem a influência da maldição dentro dele, o que fez a gente pensar que a maldição estaria ligada diretamente aos deuses de proteção que fazia o controle do baú. Mas adivinhem, meus delinquentes, estávamos completamente enganados. E com certeza o que eu vou contar para vocês vai deixar vocês ainda mais confusos sobre o que o Nobutatsu tá preparando para esse mangá. Com essa teoria eu vou trazer muito mais perguntas do que respostas para vocês, mas isso responde também, é claro, a criação do Yokai das Cartas Féricas e toda a maldição que aflige Momoyase e os demais personagens no momento. Para você ter uma noção, essa resposta foi trazida pra gente indiretamente no capítulo 176 do mangá, que para quem não sabe foi o capítulo de revelação, onde Momoyase, Seiko Ayase e os demais personagens terão que enfrentar os deuses, e apresenta dois novos personagens pra gente. Um deles tem o poder de uma criatura Lovecraftiana, que seria Kashimoto e Payase. Especificamente falando de Payase, ele é um personagem contaminado pelo acúmulo de energia amaldiçoada. Já que ele é um exímio colecionador de objetos amaldiçoados, Seiko percebe que ele está muito mais sombrio do que do último encontro, e ele relata pra ela: é o que sempre dizem, será que o destino de quem coleciona objetos amaldiçoados é se tornar sombrio? E após esse diálogo que já revela muita coisa sobre esse próprio personagem, ele mostra pra gente um quadro que recentemente ele adquiriu, e graças à aquisição desse novo quadro, a casa dele simplesmente acabou pegando fogo. E enquanto ele menciona isso, aparece outro painel
com vários objetos amaldiçoados que ele possui. Mas é aí que você tem que entender a safadeza do Yuki Nobutatsu, porque o que chama mais atenção é o primeiro painel que ele menciona sobre o quadro que fez pegar fogo na casa dele. E sim, a gente consegue utilizar esse quadro nas teorias seguintes, mas na realidade o item mais importante que ele possui na sua coleção é um quadro que se assemelha a uma pintura conhecida como o Homem Angustiado. E preste atenção na história por trás desse quadro. Ele simplesmente foi pintado por um pintor completamente desconhecido que utilizou na fórmula da sua tinta simplesmente o seu sangue. E após finalizar a pintura do quadro, ele decidiu ir pro Isekai do Herói do Escudo. E existem relatos das pessoas que possuem esse quadro na vida real que simplesmente eles escutam vozes e gemidos saindo do quarto durante a noite. E é graças a esse simples quadro que apresenta pra gente que a gente consegue definir exatamente o que o Kashimoto quer falar pra Momoyase, quem na realidade é o yokai das cartas féricas, como ele foi criado e quais são as maldições que estão afligindo tanto Momoyase quanto Zuma. Se você não entendeu ainda, eu vou explicar um pouquinho melhor. Finalmente, quando o pintor do quadro amaldiçoado finalizou a pintura utilizando seu sangue, ele entrou em um estado imenso de angústia. E esse é um dos grandes passos para simplesmente fazer um espírito se tornar um yokai. No caso, ele precisa ter um acúmulo de energia negativa. E assim que ele finalizou o seu quadro e decidiu entrar em um Isekai, ele simplesmente deu origem ao yokai das cartas féricas. Então o quadro dele não seria um quadro de uma simples pessoa, mas sim um autorretrato da sua mutilação ao retirar todo o sangue do seu corpo para finalizar a sua pintura. Então digamos que talvez ele não tenha entrado em Isekai, mas pelo seu frenesi artístico, digamos assim, ele retirou muito sangue do seu corpo e acabou, digamos que, falecendo. O que é claro que fez ele se tornar um yokai extremamente poderoso e vingativo. E após se tornar um yokai, ele acabou pregando algumas peças, coisa que todo yokai safado de Dandadan faz, e o que levou ele a ser selado dentro do baú amaldiçoado. E note a semelhança que tem o quadro, que seria um autorretrato como eu falei para vocês antes, e uma das cartas do yokai das cartas féricas. E também note que os poderes relacionados a esse yokai é simplesmente desfazer os sentidos das pessoas, já que ele simplesmente arrancou a visão do Conde Saint-Germain, removendo o globo ocular dele, e também arrancou a boca da personagem representante Rin, que é semelhante à maldição de Zuma, já que ele perdeu a visão, e essas maldições foram dadas aos personagens simplesmente porque eles estavam dentro do baú amaldiçoado, o objeto de selamento do yokai das cartas féricas. Ai, Sonar, quem mais não faz sentido porque simplesmente o yokai foi derrotado. Sim, meu delinquente, ele foi derrotado, mas não morto. E uma das coisas que Gege Akutami fez na sua obra que foi muito decente é simplesmente a utilização de objetos amaldiçoados, objetos indestrutíveis que se mantêm de certa forma ainda vivo, emanando energia amaldiçoada, simplesmente pela forma que foi feito. E ainda mencionando Gege Akutami, ele também utilizou na sua obra o termo pintura da morte, mas utilizou de uma forma totalmente diferente da sua mitologia comum, já que ela é conhecida como Kuzozo, as 9 etapas da decomposição humana. No caso, um artista da antiguidade retratou 9 momentos que seriam exatamente o que acontece com o corpo humano após ele ser morto e simplesmente se decompor, e 9 dessas etapas da pintura da morte se encaixa muito bem no estado atual de Momoyase, Zuma e o personagem velhote. A maldição de Momo é representado pelo estágio da pintura da morte Kuzo, onde o corpo ele simplesmente perde as suas propriedades e vai se deteriorando aos poucos, simplesmente reduzindo o tamanho do corpo humano. Já Zuma ele reflete o estágio Chuzo, o estágio onde o corpo humano acaba perdendo a sua cor e a sua textura, com mais sinais de deteriorização. Isso pode ser relacionado ao declínio da sua visão, onde ela simplesmente começa a falhar, como se seus olhos estivessem tendo um sinal claro de que seu corpo está começando a se deteriorar aos poucos. Note que isso se reforça ainda mais ao perceber que o cabelo do Zuma cresceu muito em pouquíssimo tempo, o que reflete pra gente o estágio Gozo. À medida que esse estágio avança, o corpo que está em decomposição assume uma aparência ainda mais velha, tendo o crescimento apenas das suas unhas e dos seus cabelos. E já do personagem que era uma criança e acabou envelhecendo mais rápido do que o normal, ele se remete ao estágio Tozo, que seria o estágio do colapso final, um estágio onde o corpo humano fica praticamente irreconhecível, todo o restante dos seus ossos
simplesmente se tornam pó. E simplesmente o martelo do deus Okuninushi, no caso o Shiji no Kozuki, ele foi inserido simplesmente como uma forma de poder quebrar essa maldição, já que dentro da mitologia dos personagens que mede uma polegada, que é exato o tamanho que Momoyase tem no momento, ele simplesmente não menciona nenhuma informação relacionada ao envelhecimento precoce e à falta de visão. Então sim, dentro de Dandadan, nada que é mostrado em vão, e com certeza teremos mais informações no futuro relacionado a todos aqueles objetos amaldiçoados que mostrou na casa de Payase. Será que teremos mais pra frente um retorno do yokai das cartas féricas? E será que em vez de Zuma dessa vez ele vai controlar o nosso personagem Okarun? Já que nosso personagem no momento está sem os seus poderes. É o retorno do mini Lulinha, eu tenho certeza. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e dar sugestões de novas obras para fazer os conteúdos. E lembrando a vocês, semana que vem a gente vai voltar com os 2 vídeos na semana, um ao meio-dia e outro às 4 horas da tarde. Os resumos completos às quintas-feiras e sábados das obras que vocês solicitarem. Então é importante você ficar atento no canal. Só lembrando mais uma vez, resumo completo às 4 horas da tarde. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever e deixar nos comentários o que você achou dessa teoria. No mais é isso, Sonar quem diz tchau.